Toda a indústria automobilística está prestes a entrar em colapso, pois finalmente foi desenvolvido um motor movido a água eficiente e utilizável no dia a dia, o que representa uma ameaça tanto para os veículos elétricos quanto para os motores a combustíveis fósseis, já que tende a eliminar completamente os altos níveis de poluição gerados pelos veículos. Junte-se a nós e vamos conhecer o motor movido a água recentemente descoberto, além de alguns motivos pelos quais ele poderá destruir toda a indústria automobilística. Mas antes de continuarmos, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Tentativas de motores movidos a água. Antes de mais nada, vejamos as principais razões pelas quais isso ainda não havia sido feito no passado. A indústria automobilística vem perseguindo o desenvolvimento de motores movidos a água há bastante tempo, geralmente sem sucesso, já que todas as tentativas anteriores foram um completo desastre ou fracasso, ou ainda simplesmente não eram eficientes o suficiente para qualquer uso prático. Houve alguns projetos promissores, mas a maioria foi abandonada por vários motivos. Falaremos mais sobre isso adiante. O mais próximo que já tivemos de motores verdadeiramente movidos a água que ultrapassaram a fase de protótipo foram os veículos com células de combustível e os motores de combustão movidos a hidrogênio. No entanto, ambas as opções ainda são inferiores aos veículos elétricos e aos motores de combustão interna convencionais, pois a tecnologia ainda é bastante rudimentar e ineficiente a longo prazo. No entanto, finalmente estamos diante do surgimento dos motores movidos a água, já que há alguns anos, um homem apresentou um protótipo bastante funcional. Vamos conhecer o inventor do motor movido a água, Oladin Kazemi, um cientista iraniano que é acreditado como o criador deste novo tipo de motor. Kazemi vem trabalhando arduamente em busca de uma alternativa aos combustíveis fósseis, e seus esforços recentemente resultaram em um dos maiores avanços para toda a indústria automobilística. Kazemi, que vive em Karaj, uma cidade a oeste de Teherã, afirma ter convertido um Peugeot 405 de fabricação local, de motor, a gasolina para um veículo movido a água. Ele também declarou que o motor instalado no 405 convertido é altamente eficiente, confiável e simples, o que faz sentido, pois ele o desenvolveu do zero em seu tempo livre. Vamos entender como esse motor realmente funciona. Segundo Kazemi, a energia é gerada quando a água, ou H2O, é separada em hidrogênio e oxigênio, criando uma reação química no processo. Essa reação é a fonte de energia necessária para movimentar o carro. Ele funciona de forma semelhante a um motor de combustão a hidrogênio, como o encontrado no modelo BMW Hidrogênio 7, com a diferença de que não utiliza gás comprimido altamente inflamável como propulsor. A célula de combustível de hidrogênio opera por meio de eletrólise. As moléculas de H2O se separam em hidrogênio e oxigênio quando uma voltagem é aplicada aos eletrodos localizados no tanque. Esse sistema é frequentemente chamado de gerador HHO e, ao menos em teoria, deve funcionar perfeitamente. O tanque em si tem capacidade para 60 litros e está localizado no lugar dos bancos traseiros. No vídeo divulgado ao público, é possível ver Kazemi abastecendo o tanque com água destilada, que ele até bebe em determinado momento para provar que não se trata de combustível fóssil convencional. Foi informado que, quando conduzido de forma econômica, o carro é capaz de percorrer distâncias superiores a 900 km a uma velocidade de 90 km por hora. Isso significa que o veículo consome cerca de 6 litros de água a cada 100 km, o que o torna extremamente econômico. Assim, as paradas para reabastecimento serão raras, tornando-o mais prático do que os veículos elétricos, especialmente em longas distâncias. Evidentemente, esse não é o único benefício proveniente do uso da água como fonte de energia. Vamos analisar outras vantagens significativas dos motores movidos a água. Os benefícios. Em primeiro lugar, vamos comparar o motor movido a água
com seus equivalentes movidos a combustíveis fósseis. A água é, na verdade, mais potente do que a gasolina comum como fonte de energia. 1 litro de água pode gerar até 96 megajoules de energia, enquanto 1 litro de gasolina produz apenas 29 megajoules, quase 4 vezes menos. Isso não significa que todos estaremos dirigindo supercarros com motor de 1,64 litros, mas certamente os carros terão potência suficiente para atender às necessidades da maioria das pessoas. Além disso, os motores de combustão interna produzem todos os tipos de emissões tóxicas, sendo o dióxido de carbono o mais notável, enquanto o motor movido a água desenvolvido por Cazemi emite apenas vapor d'água, o que praticamente não causa poluição atmosférica, fazendo desse tipo de motor uma verdadeira bênção pela qual muitos aguardavam. Por fim, usar a água como forma de abastecer um carro é muito melhor do ponto de vista prático, já que a água é consideravelmente mais barata do que gasolina ou diesel. É verdade que a água destilada é significativamente mais cara que a água da torneira, mas ainda assim custa muito menos do que os combustíveis tradicionais, tornando o carro tão econômico quanto um veículo elétrico. E por falar em veículos elétricos, os motores movidos a água oferecem um nível de conveniência muito maior, pois podem ser abastecidos praticamente em qualquer lugar e, como já mencionado, em um período de tempo muito mais curto. Além disso, não podemos esquecer que veículos elétricos são máquinas altamente complexas e sofisticadas, o que significa que sua manutenção e conserto só podem ser realizados por pessoas altamente qualificadas, algo que custa caro, muito caro. Substituir a bateria de um modelo básico como o Tesla Modelo 3 pode custar quase 1/3 do valor total do carro. Compare isso com um sistema mecânico muito mais simples e fácil de consertar. E os benefícios da adoção de motores movidos a água no uso diário se tornam óbvios. Sem contar que eles são mais sustentáveis para o meio ambiente e não dependem, de forma alguma, da rede elétrica, que, como sabemos, ainda é majoritariamente alimentada por combustíveis fósseis. Além disso, os veículos elétricos ainda são caros demais para usos práticos, sendo considerados carros de luxo pelo preço que carregam. E nem começamos a falar das vantagens dos motores movidos a água em relação aos veículos movidos a hidrogênio e células de combustível. Primeiramente, não é necessário que o hidrogênio esteja previamente separado do oxigênio, o que torna todo o processo muito mais barato e conveniente em escala global. Em segundo lugar, você não está literalmente sentado sobre uma bomba de napalm prestes a explodir. O hidrogênio é um gás altamente corrosivo e extremamente difícil de conter, o que exige que os tanques sejam blindados e inspecionados constantemente, já que um vazamento de hidrogênio é muito mais perigoso do que um vazamento de gasolina ou água. O dilema. Diante de tantos benefícios associados ao uso de motores movidos a água, você deve estar se perguntando: quando veremos a adoção em larga escala dessa tecnologia revolucionária? E é exatamente aqui que nos deparamos com um dilema. Embora essa invenção seja extremamente impressionante, tecnicamente não é a primeira do tipo. Motores movidos a água, semelhantes em design, já foram criados no passado. Contudo, por algum motivo, nunca recebem financiamento algum e são completamente ignorados pela indústria, especialmente quando são desenvolvidos por pequenas empresas ou indivíduos e não por gigantes do setor automotivo, como Toyota ou BMW sério. Mesmo quando motores movidos a água foram criados em oficinas improvisadas, nenhum grande fabricante jamais apresentou uma versão semifuncional, quanto mais um veículo de produção que pudesse ser utilizado no dia a dia com água como fonte de energia, o que no mínimo é intrigante. Talvez a peça que falta nesse quebra-cabeça esteja no passado. Vamos voltar a 1998, por um momento, para conhecer o primeiro carro verdadeiramente funcional movido a água. Esse carro, assim como o 405 de Cazemi, também foi construído em condições bastante rudimentares. Ele foi desenvolvido no final da década de 1990,
por Stanley Allen Meyer, que declarou em diversas ocasiões ter sido ameaçado por empresas automobilísticas e petrolíferas, que tentaram forçá-lo a destruir o veículo. Meyer chegou a afirmar que lhe ofereceram milhões de dólares em troca da destruição de todas as provas de que o carro existia. No entanto, ele não cedeu e foi bastante vocal em sua luta contra as companhias de petróleo. Infelizmente, em 1998, Meyer faleceu de forma misteriosa devido a um suposto aneurisma cerebral. O que torna tudo mais sinistro é que isso aconteceu durante um jantar com seu irmão e 2 empresários belgas interessados em sua invenção. Após beber um suco de cranberry, Meyer saiu correndo do restaurante segurando a garganta. Seu irmão o seguiu e, momentos antes de morrer, Meyer disse a ele que os 2 empresários o haviam envenenado. Em seguida, colapsou e nunca mais acordou. Para tornar a história ainda mais estranha, pouco depois de sua morte, sua garagem foi invadida por um agressor não identificado e o carro, juntamente com a maioria dos projetos e ferramentas, foi roubado e nunca mais foi visto. Não estamos afirmando que as companhias petrolíferas estavam atrás dele, já que não sabemos se as alegações feitas por Meyer antes de morrer eram verdadeiras. Ele e seu irmão podem muito bem ter tentado atrair atenção pública se colocando como mártires. No entanto, devemos admitir que as circunstâncias de sua morte são, no mínimo, bastante estranhas. Outras pessoas também desenvolveram motores semelhantes aos de Kazemi e Meyer, como o cientista paquistanês Agha Waqar Ahmad. Sua invenção também funcionava com água destilada, e muitas pessoas afirmam que o carro era totalmente funcional. Porém, ele foi silenciado por ninguém menos que Ataur Rahman, ex-ministro da Ciência e Tecnologia do Paquistão, que descartou o projeto por completo, afirmando que invenções como essa simplesmente não funcionam, e mesmo que alguém conseguisse desenvolver um motor movido a água funcional, estaria violando as leis da conservação de energia. A invenção de Kazemi aparentemente enfrenta os mesmos obstáculos. Não há atualizações significativas sobre o progresso de seu desenvolvimento há alguns anos, o que é extremamente lamentável. Portanto, por mais que desejássemos ver um motor movido a água se concretizar como algo além de um mero conceito, a indústria automobilística, por um motivo ou outro, continua a adiar e ignorar o desenvolvimento desse tipo de motor e veículo. Acreditamos que até que um fabricante sério assuma e apoie o desenvolvimento de motores movidos a água, continuaremos perdendo os grandes benefícios que poderiam nos ser proporcionados. Só nos resta torcer para que Kazemi e seu Peugeot 405 movido a água tenham um destino melhor do que Stanley Allen Meyer. E se estivéssemos no lugar dele, evitaríamos empresários belgas e suco de cranberry por um bom tempo. Obrigado por assistir. Enquanto estiver aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Clique em um dos vídeos recomendados na tela para mais informações incríveis. Nos vemos lá.